Sejam bem-vindos ao segundo bloco desse Papricast, falando sobre o melhor e o pior do segundo semestre de 2017. E no bloco anterior a gente falou sobre o que teve de melhor aí nas séries, né? Sobre o que teve de bom nesses últimos 6 meses do ano em séries. E agora eu queria que a gente falasse sobre cinema. O que teve de bom nos cinemas. Esse, inclusive, é mais fácil, porque a gente já gravou programa sobre vários que eu botei na minha lista aqui. O André, inclusive, participou de 2, se eu não me engano. Sim. It, né? Teve It nesse segundo semestre, e teve o Homem-Aranha de Volta ao Lar, que eu tenho uma pequena dúvida se foi em junho ou julho, mas eu acho que foi em julho. Cara, a gente bota a data que foi melhor pra nós e conveniente no programa. Foi julho. Foi julho, né? Foi julho. Agora, vamos falar com certeza que vira verdade. Mas aí, o que mais teve de bom aí pra vocês nesses últimos 6 meses do ano? Mãe, foi outro que a gente gravou o programa também, né? Ah, tá, beleza, não pode daí. Tá, deixa eu ver. Não, é que... Vamos lá, acho que a gente não precisa falar tanto sobre ele, mas sim, é uma lista, né? Mas foi fera, né? Tu sabe que teve uma coisa que a gente ficou batendo cabeça no episódio de Mãe, que a gente não conseguiu definir, mas depois alguém veio falar pra mim, era a pia, Leonardo, que é a parte do dilúvio. O dilúvio é a pia da cozinha. A gente não conseguiu encaixar, né? Mas é a pia. E aí todo mundo vai embora, né? O dilúvio escorraça todo mundo, só sobra ela. Eu tenho um pequeno problema com Mãe, que não é um mom issues meu, cada um com as suas mães. Pois é, fala mais. Mas é no sentido de que o filme claramente ele se divide em 2 partes, assim, é bem claro, a dado momento. Acho que até o dilúvio é um ponto fundamental de virada do filme e eu acho isso um pouco estranho porque muda conceitualmente a narrativa pra mim um pouco. Que pra mim, a primeira metade do filme, ela é muito sutil, essas referências bíblicas, ela é realmente muito sutil, você consegue perceber que o diretor, ele tá tentando, tem uma mensagem ali por trás e você tá ainda aprendendo e pegando. Eu acho que na segunda mensagem, eu acho que ele já deixava a parada de uma maneira que não faz mais muito sentido a narrativa da primeira parte, no sentido de, a primeira parte você tem a história de um casal que recebe uma visita, e a segunda parte é a história sobre o quê? Não tem nada, porque ele se prende completamente, a mensagem que estava por baixo se torna o elemento principal ali da narrativa, e eu tenho muito mixed feelings com relação a isso, assim, eu tenho uma certa problemática que eu acho que eu tava preferindo muito mais a primeira parte, e eu acho que a segunda parte fica muito crítica social foda, e legal, gostei, é isso aí, bacana. Não acho que é o melhor filme do ano, como alguns falaram, mas é bacana, é legal. Não vou falar que é pior também, que estaria querendo causar só. É o meu preferido até agora, cara. É o meu preferido até agora. Eu não coloco também como o meu preferido do ano. Sério? Assim. Acho que acho que tá no meu top 5 do ano, assim, mas não tá no meu topo também. Não, mas top 5 eu aceito. Tá bom. Mas, cara, eu pra mim, o tema da segunda parte do filme é obra, autor e consequência, tá ligado? Só que tudo isso jogado num nível global. E eu acho que, assim, como ele tá contando ali a história do mundo, aquela segunda parte já deixou de ser sutil mesmo. Uhum. E eu até não interpretei, assim, como ele deixando de ser sutil nas referências, porque eu acho que desde o começo ele não é nada sutil, né? Depois que eu entendi que aconteceu ali, é que a gente se dá conta. Puta merda, é isso. É a Bíblia, né? Quando a gente se dá conta, daí tudo começa a ficar muito mais escancarado. Mas quando tu volta um pouco ali no filme, cara, o escritório é o paraíso, o fruto proibido é o cristal, Adão e Eva, Caim e Abel se matando. Entendi. Sabe? Tá tudo ali muito esfregado na cara. Eu acho que, assim, eu tenho a impressão que esse é aquele roteiro que nasceu pra ser muito mais não didático, muito mais longe, só que pra poder ter um apelo comercial e pra poder fazer dinheiro e vender, eu acho que eles tiveram que deixar um pouquinho mais for dummies, assim. O que não é for dummies, porque tem muita gente que entrou no cinema, saiu e não conseguiu pegar, né, a referência. Isso não é necessariamente, não tô chamando ninguém de burro aqui, pelo amor de Deus, mas só tô dizendo que às vezes tu pega um detalhe do filme e fica claro pra ti e essa outra pessoa só deixou passar esse detalhe. Enfim, o que mais teve? Teve Blade Runner, que a gente também gravou o programa sobre, né, então... Esse capítulo tá bem fácil. Teve Dunkirk. Não falamos de Dunkirk. Não, como não? A gente gravou um programa sobre Dunkirk, tá maluco? A gente gravou um programa sobre Dunkirk, foi muito bom, escutem. Eu esqueci completamente disso.
Mas o Dunkirk ainda tá aí figurando nas listas de melhores do ano, né? E claro, a gente não tá falando de muitos filmes aqui, né, que estão tendo um hype agora, tipo Lady Bird, tipo Chame pelo meu nome, tipo o próprio Detroit, né, que é da Catherine Bigelow. Aham, porra. Enfim, né, a gente ainda não... São filmes que ou ainda não chegaram oficialmente aqui no Brasil, ou tiveram um lançamento muito pequeno, e também cai naquela categoria de filme que provavelmente a gente vai falar mais chegando no Oscar, né, os filmes mais independentes. Então, obviamente, a gente foca aqui um pouco mais naqueles filmes que tiveram um lançamento maior, que tiveram mais cobertura de mídia e tal, que a gente até já tinha comentado antes como expectativa, né? Então, aí Blade Runner, Dunkirk, It e o próprio Homem-Aranha, né, que a gente gravou o programa, o Andrei tava aqui, são todos filmes que a gente acabou comentando durante o ano em programas específicos. Teve dois filmes aí que foram grandes lançamentos do segundo semestre que a gente não chegou a comentar, nem em programa específico, nem nada, que um é o Planeta dos Macacos, né? A Guerra. É esse o nome em português? Planeta dos Macacos? A Guerra? É a guerra dos planetas. A guerra do planeta. A guerra dos planetas do macaco. Cara, que difícil. A guerra dos planetas do macaco. Isso, é isso aí mesmo. E teve também o Thor Ragnarok, né? Que foi mais pro final do ano, que também acabamos não falando muito. Mas Planeta dos Macacos é um que divide, né, cara? Porque teve gente que gostou muito, teve gente que achou o mais fraco dos três filmes, esse encerramento. Eu confesso que eu tenho sentimentos divididos também a respeito. Não acho melhor que o segundo, mas, né, cara, eu gostei de assistir. Claro! Eu não sei se é melhor do que o primeiro também. Talvez ele seja mesmo o pior da trilogia, né? Mas... sei lá, cara. O que numa trilogia boa, aliás, o que numa trilogia foda é uma coisa boa, né? Tipo, realmente, eu acho esse o mais fraco dos três, mas não quer dizer que o filme é ruim, né? Cara, ele é muito legal, eu acho que algumas coisas passam muito rápidas ali, né? Que nos outros filmes eles trabalhavam com mais calma, mas, tu tem um baita vilão, cara, o Woody Harrelson, de militar malucaço lá, e cara, tem muita coisa legal ali, tu vê o Caesar velho, né, a maneira como, é muito bom, porque a relação entre os macacos ali, tipo, tem uma Reese, tem outros que estavam desde o começo, tu vê no olhar deles, assim, do tipo, caralho, a gente tá fazendo essa treta já faz muito tempo, né, meu, tão tentando foder com a gente já faz tantos anos e a gente ainda tá aqui, tem uma relação muito legal entre eles. E o filme consegue ele tem um conceitinho ali, ele tem uma jogada que é muito bacana, que explica coisa que vai acontecer lá no clássico, sabe? Que eu não sei se eu posso falar isso ou não, mas enfim, no clássico os humanos não falam, né? Tu vê que o meu enfim foi um foda-se, basicamente, né? Eu vou falar igual. Mas para por aí. Os humanos não falam. Mas assim, eu nunca vi também como... Eu sempre vi essa franquia como um reboot muito mais do que como um encaixe na trilogia lá nos filmes dos anos 60, né? Tem muito mais de 3. Mas eu nunca vi ele exatamente como isso. Pra mim era uma releitura do tema que tinha alguns easter eggs do tipo os astronautas que iam viajar no primeiro filme, né? Algumas coisas assim. E realmente no terceiro ele tentou, parece, colocar mais nos trilhos pra gente entender que aquele mundo vai acabar mesmo naquele que a gente já conhecia lá dos filmes antigões, né? Então eu achei bacana, mas ao mesmo tempo achei que não precisava. Pois é, eu acho legal esse flerte, assim, porque ele não força a barra pra juntar os dois filmes, mas ele deixa justamente pra tu ficar brincando com isso. Os astronautas foram viajar lá no primeiro filme. Tem essa coisa rolando aqui com vírus. Não sei. Então, o nome do filho do Caesar, sabe? Então, ele deixa pra tu brincar com isso. Ele não tenta jogar no teu colo o que tá rolando. O que me incomoda é justamente essa coisa assim, no Planeta dos Macacos antigo, na franquia antiga, aparentemente se passaram, sei lá, centenas de milhares ou muito tempo, se passou muitos anos, né, entre a Era dos Homens e a Era dos Macacos, tanto que a Estátua da Liberdade tá lá no meio do deserto, né? O planeta mudou nesse tempo. E a solução que é dada nesse filme pra encaixar parece uma solução rápida, e não precisaria ser, porque teria muito tempo pra humanidade ter deixado de falar, saca? Né? Poderia ser uma involução muito mais natural do que o conceito que é apresentado ali, que eu acho que é legal, funciona
funciona pra aquele filme, mas é bem isso. Talvez seja eu que tô vendo esse encaixe que não precisa ter, assim. Como um conceito, eu acho ele legal. Só que como explicação pra tentar encaixar na franquia original, eu acho um pouco apressado, assim, forçado. Claro. Não precisaria ser daquele jeito. Te entendo, mas te acho chato, beleza? Também. Essa é a minha relação contigo, Leonardo. Há muitos anos. 6 anos, cara. Entendo, mas acho chato. Macho chato. O Andrei deve ter um filme. Eu tô, de novo, eu tô hiperativo. Eu sigo hiperativo nesse bloco. É que eu tenho um outro filme pra falar depois também, mas não quero atropelar o Andrei, desculpa. Ah, eu sei qual é o filme que tem pra falar. Mas vai lá, Andrei, diga um aí. Cara, então já que vocês já estão com as cargas aí, eu vou falar de um filme que ele saiu agora no final do ano e que vocês não fizeram programa, que é o próprio Thor Ragnarok. Vocês não fizeram programa, certo? Sim. Só pra ver se eu não escapei do feed aqui. Não, a gente não fez. Caiu nas nossas férias frustradas aí, no nosso período sem programa. Sim, e cara, ele é um filme que ele é muito estranho, principalmente em proposta, porque em teoria ele teria que ser uma das partes, né, um dos arcos mais sombrios do personagem. E eles decidiram fazer, mas foda-se, vamos fazer uma comédia. E o filme, ele é uma comédia. Se você tentar encarar ele de outra forma, você com certeza não vai gostar de um filme. Vai ficar irritado vendo. Ele vai ficar muito irritado. Eu vi a cabine. Eu, inclusive, comentei isso no último programa agora que a gente tava falando sobre Liga da Justiça, que eu falei, cara, se fazem uma comédia do Thor, eu tô um pouco me cagando, eu vou aproveitar o filme, sabe? Eu não vou ficar esperando que seja o filme, mas eu tenho certeza que em algum lugar do mundo existe um cara muito fã de Thor que esperava que Thor Ragnarok fosse a parada shakespeariana, que fosse uma coisa épica, né? Meio Senhor dos Anéis, assim, e deve ter ficado muito decepcionado com esse filme, mas eu adorei, cara. Tadinho. Sim. Não, eu assisti o filme na cabine, e aí depois eu fui reassistir, porque eu gostei bastante do filme mesmo, com a galera, né? Com a Ira, minha namorada e os nossos amigos. E aí, antes da gente ir pra essa segunda sessão, que pra mim era minha segunda sessão, pra eles não, eu fui colocar no Thor O Mundo Sombrio, que é o segundo filme da franquia, que tem na Netflix, inclusive. Sei lá, tipo, não tava nada pra fazer, acordei de manhã, tava esperando a amiga da minha namorada acordar, que ela dormiu aqui em casa, e beleza, eu fui colocar pra assistir. Aí o cara, é muito ridículo o quão o segundo filme se leva a sério. E isso é bizarro, cara. Obviamente que quando eu assisti na época, eu tinha gostado. Pra mim, eu gostei mais do que o primeiro. E hoje, pra mim, o primeiro ainda tem um pouco daquelas piadinhas. Ah, tem a Xena, o Robin Hood, não sei mais o que, o Jack Chan, sei lá, tipo, ainda tem um pouquinho desse flerte com uma parada meio ridícula. Mas o segundo, ele se leva tão a sério que depois que eu tinha assistido o terceiro, eu falo, cara, isso tá muito desencaixado. E não dá pra levar muito a sério, tipo, esse cara dramático que voa com um martelo que solta raios, usa capa. Né, cara? Tipo, que bizarro. Esse é o problema da gente tentar analisar qualquer filme de super-herói, né? Em algum momento a gente para e pensa, porra, eu tenho 35 anos e eu tô falando de um cara que voa com um martelo na mão, sério. Tipo, a gente falando da Liga da Justiça, né? Ah, não, porque, porra, cara, é o super-homem, né? Correndo com o Flash, né? Enfim. Daí tu para pra pensar, caralho, olha o que eu tô analisando. Mas sabe que eu acho que é mais difícil de se levar a sério qualquer filme, e aí eu tô falando de qualquer filme de super-herói, mas principalmente a Marvel, que tem essa coisa de ter um... E a DC também tá, vale pras duas. Mas a Marvel tem isso bem separado e ela foi sendo introduzida aos poucos, né? Primeiro a mitologia dos Asgardianos, que na verdade são uma outra espécie, né? Não são deuses. Depois a parte da magia com o Doutor Estranho, a parte de Wakanda, né? Isso foi sendo... Começou com a ficção, né? A parte de ficção científica do Homem de Ferro, pra depois ir expandindo pra essas outras coisas, assim. Mas é muito mais fácil tu fazer uma coisa épica e levar a sério uma parada que se passa só nesse universo. Então, se Thor fosse uma parada isolada, daria fácil pra fazer um puta filme épico sobre o Thor, sim, sobre a mitologia do Thor, se fosse um Senhor dos Anéis do Thor, entendeu? Tipo, pegar não o super-herói da Marvel, mas os personagens da mitologia e construir isso, dar uma roupagem épica para um universo de fantasia passado em Asgard e tal, dá muito. Dá, só que sim, quando tu tem que misturar o Thor com Guardiões da Galáxia, a gente tem um problema muito sério, né? Sim. Cara, que é essa diferença de tom. Então, a gente pega Guardiões da Galáxia que não se leva nada a sério, né? E a maioria dos filmes da Marvel agora estão vindo com essa pegada mais light, assim, mais leve, de não se levar tão a sério, né? Mesmo os grandes eventos épicos, a gente ainda, né, tem um tom de leveza. Então, é o único jeito de tratar sem ter essa quebra daqui pra frente, né? É todo mundo ridículo, cara, e a gente tem que abraçar essa ridiculez. É a festa do pijama, tá ligado? Vamos lá, vamos se divertir com o que a gente tem aqui. Exatamente. Mas, Léo, teu último filme, então, pra gente encerrar esse bloco,
vai lá. Então, a maior merda é que eu não sei nem falar o nome do filme, mas Deus. É The Meyerowitz Stories. Mas tem um nome, sempre tem um nome em português, né? Então, mas é que o nome em português ele absorve esse, né? Que é o The Meyerowitz, Família Não Se Escolhe. Eu prefiro o original, o nome. Pois é, né? Mas, cara, assim, ó, a história é muito foda, só que o mais foda desse filme é tu ver o Adam Sandler atuando bem. É mesmo? Aquele que levou prêmio? Foi aplaudido? Puta, não acredito que eu tô dizendo isso aqui no programa. Sundance, cara, Sundance surtou com o Adam Sandler. O Adam Sandler tá muito bem no filme, cara. Muito bem. Quando saiu aquela notícia de que ia sair mais 6 filmes com o Adam Sandler na Netflix, a gente torceu o nariz, né? Mas... Nossa, mas tu vai culpar a gente? Não. Tem como? É o Adam Sandler, tá ligado? Da onde? A surpresa, ele tá bem no filme, né, cara? O padrão, ele tá uma merda. Mas o filme é muito bom, cara. Tem ele, tem o Dustin Hoffman e mais o Ben Stiller. E, cara, são 2 irmãos, cada um é de uma mãe diferente, e eles são filhos do personagem do Dustin Hoffman, que é um artista meio frustrado em Nova York. E, cara, é treta de família. É propriedade que eles têm que vender, é a madrasta que é meio estranha, é o pai ficando doente, quem vai cuidar, e nisso eles vão resolvendo conflitos de uma vida frustrada, um tá passando por um divórcio, o casamento do outro vê que tá com problemas e ele não sabe muito bem lidar com o problema do filho. Meu, é aquele tipo de filme que parece que é sobre nada, mas tem um monte de assunto ali sendo tratado muito foda e é bem agradável. Vai estar no Oscar? Quero que tu se comprometa agora. Eu não sei se vai... Não, pois é, eu acho que não. Se tiver no Oscar, eu acho que vai estar pra roteiro ou alguma coisa assim. Mas eu enxergo o Globo de Ouro, sabe? Pelo menos o Dustin Hoffman e o Adam Sandler se rateavam ser indicados aí pro Globo de Ouro, eu acho. Um atorzinho, ator coadjuvante rola. O Adam Sandler só se for... Atorzinho coadjuvante. Atorzinho coadjuvante acho que rola. O Adam Sandler se fudeu aí porque ele é o principal do filme. Então acho bem difícil ele ser indicado pra melhor ator no Oscar. Vai, coitadinho. Vai cair no meio do... Fudeu pra ele. Caiu no lago cheio de piranha, né? Mas enfim, sempre lembrando aqui nosso Patreon e nosso Padrim, patreon.com/papricast, padrim.com.br/papricast, né? Com o auxílio de vocês é que a gente paga edição, hospedagem, então é muito legal. Agradecer também os nossos ouvintes que são padrinhos, né, do Papricast, muitos já há muito tempo. Então fica aí o agradecimento pra quem é padrinho e o convite pra quem ainda não é, pra ajudar esse projeto lindo que não tá deixando a gente rico, mas deixa a gente feliz e decepcionado com alguns comentários. Mas não em relação ao novo formato de programa, né? Tá tudo bem. Não, de jeito nenhum. Não é isso, não. Então é isso, gente. Por hoje é só. Amanhã a gente tá de volta. Um abraço. Abraço. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.